Fala galera, boa noite. Como você já sabe, meu nome é David e hoje nós vamos falar um pouco sobre armazenamento. Vamos lá. Desde o princípio, o homem busca formas de passar para próximas gerações dados, informações e conhecimentos em geral. Neste estudo mostramos algumas das evoluções de armazenamento digital, desde a placa perfurada até armazenamento em nuvem. Em 1725 surgiu o primeiro tipo de armazenamento digital, punched card, cartão perfurado. Esse cartão foi o grande precursor da memória de computador. Os cartões perfurados começaram em um formato robusto, em papel perfurado num rolo. Esta técnica foi muito melhorada em 1801, do ano de 1900 a 1950. Os cartões perfurados foram o principal meio de entrada de dados, armazenamento de dados e processamentos na computação, dirigido por IBM. O cartão perfurado é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Em seguida, em 1947, veio o tubo de Williams, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Foi criado e utilizado em vários computadores antigos. Era construído com um tubo de aproximadamente 150 centímetros de comprimento, contendo mercúrio, com um cristal de quartzo em cada ponta, onde os dados a armazenar passavam pelo mercúrio na forma de vibração mecânicas e eram reconvertidos na outra ponta. Depois veio o tambor de memória, foi inventado por Gustavo alguma coisa lá em 1932, usado em 1950 a 1960 como a memória de computador. A memória tinha capacidade de cerca de 500.000 bits. A unidade de fita estava presente no primeiro computador vendido comercialmente. O Uniserv usava fita de metal, feita com uma liga de níquel, bronze, de fósforo e tinha 1.200 metros de comprimento em 1951. Como vocês estão vendo, cada tópico que eu vou falando tem a figura para que vocês possam visualizar. Eu optei por fazer o vídeo mostrando as figuras, porque vocês conseguem visualizar cada item que eu estou falando, tá? A IBM lançou também um produto que é o IBM 350 Ramac. Foi o primeiro computador comercial desenvolvido pela IBM e foi o primeiro a utilizar disco magnético com uma cabeça de leitura móvel, com uma capacidade de 4.4 megabytes. Era uma grande novidade em 1956. Em 1972 foi criado a fita cassete. Era construída por dois carretos, a fita magnética e todo o mecanismo de movimento da fita alojados numa caixa plástica com um tamanho de 10 por 7 centímetros. A caixa plástica permitia uma enorme economia de espaço. Inicialmente a expectativa era de colocar dados neste suporte, mas seu preço levou a que fosse posta de lado em favorecimento da disquete. Disquete 5.25 polegadas com armazenamento de 1.2 megabytes é um disco removível de média magnética, armazena dados. Entrou para a história por ser o primeiro dispositivo de armazenamento de dados vendido em massa para grande consumo em 1976. O primeiro dispositivo a alcançar o reino do gigabyte foi o IBM 3380. Em 1980, tinha uma capacidade de armazenamento de 2.52 GB. Preço de compra no período variava de $81.000 a $142.200. Usava uma nova cabeça de leitura, com uma taxa de 3 MB por segundo de transferência de dados. O que deu origem ao disco rígido, hard disk, foi o ST506 de 5 polegadas. Surgiu em 1980. Por essa empresa que eu não sei pronunciar o nome, tinha uma capacidade de 5 megabytes após formatação. O ST412, semelhante, mas muito mais caro, de 10 megabytes, foi lançado em fins de 1981. Ambos usavam codificação MFM. Uma versão posterior do ST420, que usava RLL para incremento de 50% na capacidade e taxa de transferência. O CDR é um disco fino de 1.2 mm, eu acredito que isso aí todo mundo já pegou, todo mundo já usou. Ele é feito de policarbonato, usado principalmente para gravar músicas ou dados, em vez de alumínio usado nos CDs comuns para guardar os dados. Os CDs ROMs usavam
camada especial de corante para permitir a gravação de músicas como de dados. Nem o Zip nem o Jazz conseguiram destronar este suporte, o que fez dele um marco histórico no armazenamento. Mindisk, esse daí eu não conheço, lançado pela Sony em 1991 e introduzido em 1992, é um disco baseado em armazenamento de dados. Com o passar do tempo, a Philips e a Panasonic também aderiram à tecnologia digital, que tinha como objetivo portar áudio de analógico para sistema digital. Como o seu custo era muito alto, até mesmo para empresas, não conseguiu ter um bom desempenho comercial, porém ficou registrada na história por até aquele momento não existia armazenamento de dados deste tamanho e portabilidade, além da durabilidade e fiabilidade. Seagate Barracuda foi o primeiro disco com velocidade de 7.200 RPM e tornou-se um standard no que de mais moderno vemos hoje. Produzida pela Seagate Technology, tornou-se o principal produto de mercado comercial de massa da Seagate. Daí começou a colocar estas unidades de 7.200 RPM nas unidades de desktop. Antes dos cartões de memória veio o microdrive, que nada mais é que um disco rígido de 1 polegada, criado para caber num slot tipo 2, compact flash. Algumas grandes empresas como a Seagate e Sony registraram um nome diferente, com algumas alterações de projetos, mas que tinham o mesmo fator de forma. Entrou para a história por ser anterior à memória flash. O Disk-On-Key da IBM foi a primeira unidade de armazenamento flash para o mercado de consumo. Criado no ano de 2000, esta pen USB custava $49 e oferecia 8 MB de armazenamento. Sua criação foi o fim da utilização do disquete e zips. SD card é composto por memória flash, pode ser utilizada em pequenos aparelhos como GPS, câmeras, celulares e headsets. Tem uma capacidade de criptografia e gestão de direitos digitais para atender às exigências da indústria. SSD de estado sólido é uma unidade de armazenamento não volátil de dados digitais. São construídos em torno de um circuito integrado semicondutor, tipicamente memória NAND flash. Diferente dos magnéticos como os HDs e fitas LTO, marcou a história por sua segurança, estabilidade nos dados e sua velocidade nas transferências de dados, consumindo assim menos energia. São a evolução lógica do alojamento. A cloud é hoje a aposta de que todas as grandes empresas com o conceito de computação em nuvem refere-se à utilização da memória e das capacidades de armazenamento partilhados pela internet. Foi um grande marco na história do armazenamento, porque além da segurança, a facilidade para compartilhamento de dados em grande volume, arquivos pesados que não conseguiam ser enviados por e-mail, agora facilitam a vida de muita gente. E tem muitos outros benefícios que não estão listados aqui. E por último, galera, eu queria falar um pouco sobre essa última tecnologia que está vindo aí. Trazemos uma grande novidade. Algo que ainda não está comercializado, porém tem uma grande expectativa. O chip de vidro quartzo é capaz de armazenar informações digitais por tempo indeterminado. Sua tecnologia oferece uma capacidade de suportar 1000 graus Celsius durante pelo menos 2 horas, sem que sejam danificados nenhum arquivo, além de também ser resistente a produtos químicos. É um vidro de 2 por 2 centímetros quadrados, com espessura de 2 milímetros. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado. Armazenamento em nuvem. Vocês já ouviram a expressão salvar na nuvem? Não é metáfora, é um termo utilizado na informática para se referir àquelas empresas ou serviços que permitem a gravação à memória estendida do computador a um outro dispositivo, que não seja a sua própria máquina. Isso acaba facilitando, deixando a sua máquina, o seu computador mais leve e otimizando o desempenho deste computador. A ideia é evitar que você fique andando de um lado para o outro com pendrives ou HD externo. A proposta é exatamente essa,
uma empresa que oferece um serviço desse, ela está te oferecendo a possibilidade de ter acesso às informações como fotos, documentos, textos e até games remotamente. A proposta hoje é oferecida por várias empresas. As mais famosas são Dropbox, Google Drive, iCloud e várias outras. Existem pacotes gratuitos de 2 GB, como é o caso da Dropbox, e até de 50 GB, no caso da pouco conhecida como a Drive. Mas atenção, existem limitações para planos gratuitos. Por exemplo, tipo de arquivo, possibilidade de criptografia de mensagens e, como sempre, vale pesquisar antes de definir qual serviço que deve utilizar de acordo com o que você quer, ou então optar por um plano pago que não costuma ser tão caro. E essa é certamente uma das tendências que vem da cultura digital e vem para incrementar outra tendência, que é a da mobilidade, ou seja, ninguém mais vai se sentir longe de casa ou do trabalho, com as informações pessoais disponíveis em qualquer lugar, acessíveis com a internet a qualquer momento nas nuvens. É isso aí, pessoal.